Shalom, shalom. Mais uma edição especial do Oséias 6.3. E hoje nós vamos receber a palavra com a missionária Fátima Orcelino. Glória a Deus. Posso orar por você Amém, amém. Bora. e pela reunião? Pai, nós queremos te agradecer pela vida dela, Senhor, pela disponibilidade, Senhor, pelo sim dela, em nome de Yeshua. E, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor esteja guardando as nossas mentes, que o Senhor esteja guardando a vida dela, a minha, e de todos aqueles que entrarem, que vão ouvir depois pelo YouTube. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua proteção e te pedimos que tu envies anjos para estar guardando todo o satélite, toda a internet, todo o equipamento, em nome de Jesus. Trazemos a nossa mente cativa em obediência a ti e nos submetemos a ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podemos ir? Aleluia. Glória a Deus. Estão todos me ouvindo? Vamos dar continuidade à ministração, né, que nós começamos ontem. E hoje eu quero trazer a respeito de Jesus, dentro de um tempo cíclico. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta hora eu quero apresentar, Senhor, meu Deus, esta palavra diante do Senhor. A palavra, Senhor, ó Deus, que vem a partir do rio de vida, Jesus. A palavra do Senhor assim nos diz que onde este rio, ele passa, ele gera vida. E esta vida, Pai, ela vem a partir do Senhor, do Cristo vivo. E ela vem, Senhor, ó Deus, trazer-nos vida, trazer-nos o entendimento, discernimento de tudo aquilo que precisamos. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que os escudos do Senhor venham ser levantados nesta hora, guardando a nossa mente, as nossas emoções, a nossa alma. Ah, Pai, que o teu Espírito venha falar ao nosso Espírito, nos trazendo a compreensão e o entendimento de tudo aquilo que precisamos para este tempo, Senhor, no qual o Senhor assim tem nos chamado, e dentro deste chamado, Senhor Deus, nós possamos executar os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, como santos, como separados para o Senhor, chamados pelo Senhor, ó Deus, para este tempo, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero estar lendo, eu quero estar trazendo para os irmãos. Ontem eu falei assim do tempo cíclico de Deus, onde temos, né, primavera, verão, outono, inverno, né? E ali sempre tem um retorno constante, né? Dá o ponto de partida. E ali também, se você for começar a olhar, nós temos as 4 estações, nós temos as 12 tribos que se divide em 3, em cada um posicionado em seu local, né, que foi determinado. E assim nós andamos dentro da palavra do Senhor, cumprindo um propósito que Deus tem para as nossas vidas neste tempo. E eu quero estar lendo aqui com os irmãos para podermos dar o início, ali em Eclesiastes, no seu capítulo 1, no verso 9, que diz assim: o que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se torna fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer. Vê isso, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Então, assim, ele está trazendo as coisas que se passaram, as coisas que estão se movendo hoje e as coisas que ainda hão de acontecer. E o que o Senhor ele tem me trago, o meu entendimento nesse tempo, é ali quando nós lemos
no princípio de todas as coisas ali, quando o Senhor, através da sua voz, ele trouxe a existência à terra, né? Eu quero estar lendo hoje com vocês ali em João, no Evangelho de João, no seu capítulo 1, aonde diz assim, e se vocês quiserem abrir a Bíblia, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Essa é a versão que a minha Bíblia ela fala, né? E ontem eu estava falando que o abismo ali é um ambiente, né, de sepultura, é um lugar de prisão, é um lugar de destruição. E aqui a palavra do Senhor, ele diz assim que a luz ela brilha nas trevas e as trevas não derrotam. Por que que não derrotam? Porque o nosso próprio Cristo, que quando ele morreu e desceu às profundezas do abismo, a morte não pôde retê-lo. Então, as trevas, elas não prevalecem contra o nosso Cristo, que nos traz vida, nos dá vida e é a própria vida. E eu quero continuar caminhando com os irmãos. Eu quero que você abra ali no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1. Nós vamos dar aonde, deixa eu pegar aqui, aonde há um chamado, o chamado de João Batista, onde ali Zacarias, né, ele entra ali no templo, né, e ali ele vai servir ao Senhor, e ali acontece o nascimento de João Batista. E eu quero estar entrando dentro dessa história, dentro de todo o contexto ali, quando, no princípio, Deus criou os céus e terra, e aqui quando ele trouxe a Zacarias, que entrou ali para estar servindo o Senhor ali, né? Como sacerdote diante de Deus. Ele entra ali no santuário ali para oferecer incenso. E ali o anjo do Senhor, ele aparece a Zacarias e ele diz assim para Zacarias: não tenha medo, Zacarias. As suas orações foram ouvidas. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Aí eu vou para o outro versículo, que é no versículo 15, mas na parte B está assim: e João Batista, né? E ele seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então, quando ele estivesse sendo gerado ali, ele já estaria sendo cheio da presença do Espírito Santo. E no verso 16 fala assim: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria do justo. Não deixará, não, peraí, a sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então ele fala assim que João Batista, ele se manifestaria ali através do Espírito e ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, como ali o espírito de Elias. E aí o Senhor me levou ali em 1 Reis, né, no seu capítulo 18, onde Elias ali chama todo o povo para retornar para Deus. Ali ele diz assim, deixa eu pegar aqui, eu quero só dar uma voltinha rapidinho. 1 Reis 18, para a gente poder estar andando certinho. Elias 18 diz assim: e Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês oscilarão para um lado e para o outro? Se o Senhor, o nosso Deus, se o Senhor é nosso Deus, sigam-no, mas se Baal
é Deus, sigam. O povo andava oscilando de um lado para o outro, eles não decidiam. Então, ali, Elias, ele começou a restaurar o altar do Senhor. E quando Elias ele começa a restaurar o altar do Senhor, ele fala para aquele rei reunir todo o povo de Israel e reunir os 400 profetas de Baal e levar ele para aquele monte. E ali, no decorrer do tempo, eles começaram a oferecer, eu só estou dando só uma pincelada, eles começaram a oferecer ali as ofertas a Baal, e foi quase o dia inteiro, meio-dia, eles começaram ali a oferecer, aí a palavra diz assim que eu gostei quando eu ouvi eles falando assim, que ao meio-dia eles começaram ali, mas eles estavam ali sob encantamento, como se eles estivessem em transe, quando eles começaram a profetizar ali que Baal se manifestasse para receber aquela oferta, era como se eles estivessem em transe, então eles estavam fora de si. E aí o Elias pega e fala com eles, não chama, quem sabe que ele está dormindo, quem sabe ele está fora, ele está ocupado, continua chamando. E aí quando deu uma certa hora, Elias, ele chama o povo para perto, para se aproximar dele, e Elias, ele pega e começa a montar o altar. E depois que ele montou o altar, ele colocou aquelas 12 pedras, e aquelas 12 pedras, elas simbolizavam as tribos descendentes de Jacó, né? Aqui o Senhor tinha liberado a palavra sobre ele. E ali, quando ele colocou aquelas pedras e restaurou o altar do Senhor diante daqueles homens, e ali ele invocou o nome do Senhor. E através do nome do Senhor, aquela oferta, ela foi houve a manifestação do fogo que engoliu aquela oferta. E ali o povo, eles viram Deus se manifestando em fogo. E eles retornaram para o Senhor, que ali os profetas de Baal, Elias fez com que eles viessem a morrer, e o povo foi restaurado, porque o povo havia se perdido da rota, dos princípios do Senhor. E ele foi como se Elias estivesse trazendo aquele povo de volta para Deus, restaurando os altares. E eu estou trazendo isso para os irmãos da seguinte forma, porque muitas vezes nós nos distanciamos, eu falo nós assim, né? Maneira de falar. Nós nos distanciamos do Senhor. Então, nós precisamos muitas vezes estar reedificando o altar do Senhor. Um altar que muitas vezes foi destruído. Eu falo assim que eu não tenho vida antes de Jesus. A minha vida, ela começou a partir de Jesus. Então, a partir de Jesus, hoje eu tenho vida, porque antes de Jesus eu estava morta. Então, os altares que foram começando a ser restaurados na minha vida foi a partir de Jesus, a partir do momento que eu comecei a conhecer, eu comecei a ser construída e reconstruída através da palavra dele. Então, quando o Senhor ele disse ali que João Batista estava se movendo pelo espírito de Elias, trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, então ele estava trazendo aqueles filhos que estavam distantes da paternidade. Ele estava trazendo para junto novamente o povo de Deus, para junto, para a presença do Senhor, restaurando os altares do Senhor no coração e na mente, na vida daquele povo. E aí a palavra do Senhor, ela continua e fala assim, Zacarias perguntou, como eu posso ter certeza disso? Sou velho, porque ele disse assim, né, que ele teria um filho, mas só que se você for ler, Zacarias, ele tinha orado ao Senhor para que Isabel viesse a engravidar. Só que pelo tempo que ele havia pedido, pelo que eu vejo aqui, esse sonho passou porque ele se tornou velho e ele achou que ele não poderia ter mais filhos. Então o Senhor, ele traz para nós, não é o nosso tempo, é no tempo dele. E aí a palavra do Senhor continua, como eu estava lendo. Como posso ter certeza disso? Sou velha e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre à presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo.
não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Então, no tempo oportuno, aquilo que o anjo havia falado iria se cumprir na vida de Zacarias. E antes, o anjo falou assim: olha, eu sou, ele deu uma prova de quem ele era e aonde ele estava. Ele falou assim: eu sou Gabriel e eu estou diariamente, constantemente na presença de Deus. Então ele estava afirmando quem ele era e que a quem ele servia. E quando ele chega, ele fala para Zacarias não ter medo, porque quando ele viu aquela manifestação, ele teve medo. E o que o Senhor ele me trouxe através dessa palavra, que quando Zacarias ele ficou mudo ali dentro do templo, por ele não acreditar e para ele não blasfemar ou dizer algo contrário àquilo que o anjo dissera, e quando ele chegasse ali fora, que as pessoas começassem a questionar com relação àquilo que ele havia ouvido, ele não desse uma palavra contrária àquilo que o anjo havia colocado no coração e na mente dele. Para que aquela palavra ela viesse se cumprir, ele não poderia declarar nada diferente àquilo que o anjo havia dito. Porque se você for olhar numa visão normal, se ele chegasse ali fora falando, olha, houve a manifestação do poder de Deus. O anjo falou que eu vou ter um filho, mas eu não acredito nisso, tá? Porque eu já sou velho. A minha esposa já passou os dias. Então ele estaria descreditando aquilo que Deus havia dito para ele através do anjo. Então era necessário que ele ficasse mudo para que aquela palavra se concretizasse na vida dele. Aí lá em Abacuque, no seu capítulo 2, no verso 20, né, a palavra do Senhor, ela diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Então, quem estava ali presente com Zacarias era a presença do Senhor. Então, para que aquela promessa viesse se cumprir, era necessário que Zacarias ficasse em silêncio, para que aquela palavra no tempo determinado pelo Senhor, ela viesse vigorar na vida dele. E quantas coisas que Deus diz no secreto, nas nossas vidas, e nós comentamos com alguém, e aquelas pessoas que você comenta, elas não creem. E aí você acaba descreditando aquilo que Deus fala. Porque muitas vezes acontece isso, você chega toda empolgada ali e fala: nossa, hoje eu ouvi Deus falando, e Deus falou comigo dessa forma. Aí a pessoa chega e fala assim: mas você tem certeza que era Deus que estava falando? Você tem certeza que isso vai acontecer mesmo? Então, para que Zacarias não blasfemasse ou descreditasse aquilo que Deus estava liberando sobre a vida dele, cerrou-se os lábios de Zacarias, para que no tempo determinado ele voltasse a falar. E eu quero dar continuidade, os irmãos. E aí vem o nascimento de João. João nasceu, e quando João começou a exercer, eu não quero entrar em toda a genealogia de João, tudo o que aconteceu até o nascimento, do encontro de Isabel com Maria. Eu quero já ir ali para a área onde João Batista ele se encontra ali no deserto, e ali ele já se encontra batizando as pessoas que ali se encontram. E eu quero que você abra ali no livro de Mateus, nós vamos estar dando uma caminhada na Bíblia, ali no livro de Mateus, no seu capítulo. Deixa eu ver se eu. Isso mesmo. No capítulo 4 de Mateus, capítulo 3 de Mateus.
que ali fala, né? Quando João Batista, ele começou a exercer o mandato dele, quando ele começou a exercer a função dele, e ali Jesus se aproximou. Ele batizava todos os tipos de pessoas que chegavam com o coração arrependido, contrito, e se arrependia literalmente de todos os pecados. Ele pegava e levava as pessoas à água do batismo, e as pessoas eram batizadas. E dentro dessa visão de batismo, que o Senhor ele tem me levado ao mover das águas, sabe lá no princípio que eu disse com respeito ao princípio, quando Deus ele traz das águas, ele traz a terra, ele gera ali a vida. É dentro desta visão que o Senhor ele trouxe para mim nesses dias, que ali quando ele batizava, quando nós nos batizamos, aqui atrás de mim aqui tem um lugar ali, uma piscina de batismo, né? E ali ele batizava aquelas pessoas naquele rio. E quando as pessoas saíam dali, elas saíam renovadas. Por quê? Elas chegaram diante de João arrependidas, né? Confessavam os seus pecados e elas eram batizadas. E dali elas saíam purificadas, uma nova criatura, como diz a Bíblia, né? Em Cristo, né? Por causa do arrependimento. E o Senhor ele começou a falar comigo a respeito desse morrer nas águas, dessa nova vida, dessa nova criatura. E como que aqueles homens antigamente eles faziam. E aí ele trouxe o Salmo 51, ali onde Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E ali eu fui ler na Bíblia a mensagem, que eu gosto muito de vez em quando dar umas passadinhas na Bíblia a mensagem, e a Bíblia a mensagem ela traz uma palavra muito pertinente a esse momento. Ele fala assim: purifica-me e serei limpo, lava-me como com um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre para mim. Não fique preocupando. Não fique procurando, perdão, manchas. Cura-me completamente, Deus. Faz em mim um novo começo. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Uma nova Gênesis. Não deixe de soprar santidade em mim. O Senhor, quando Davi fala, ele leva lá em Gênesis, na criação do homem. Ele fala assim: Senhor, não retire de mim o seu espírito. Davi, ele estava querendo ser renovado. Davi, ele precisava, então ele falava assim que um coração contrito e compungido, o Senhor não despreza. Aí quando o Senhor, ele me leva lá na Gênesis, ele leva para que nós venhamos ser restaurados e reconstruídos nele. Aí depois você vai ali em João, no seu capítulo 3, aonde Nicodemos, ele vai lá falar com Jesus o que era necessário para entrar no reino de Deus. E aí Jesus pega e fala com ele que era necessário nascer das águas e do Espírito. Ele pega e pergunta para Jesus se como que o homem, sendo velho, conseguiria nascer novamente. Ele deveria entrar no útero da sua mãe e ser gerado de novo. Aí Jesus diz assim, eu quero estar lendo a Bíblia, a mensagem. Aí diz assim: você está absolutamente correto, preste atenção. A não ser que alguém nasça do ato, não a não ser que ninguém, a não ser que alguém, perdão, nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Então ele falou assim com Nicodemos: é preciso que você nasça do alto, para que você possa saber aquilo que eu estou apresentando, que é o reino de Deus. E como pode alguém nascer, seja se já nasceu e cresceu? Nicodemos pergunta. Ele fala assim:
Entrou Nicodemos, e não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez. E que história é essa de nascer do alto? Aí Jesus responde: você não entende, deixa-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha um bebê, apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar, mas a pessoa que tem um novo nascimento interior é formada por algo que você não pode ver e nem tocar. Então, o que o Senhor está falando? Do novo nascimento. Quando ele renova a face da terra, era como se ele estivesse recriando a humanidade, é como se ele estivesse recriando a mim e a você, e dando-nos uma nova oportunidade através da água do batismo. Aquele velho Adão, ele morreria e nós nasceríamos novamente em Cristo e através de Cristo, pelas águas do batismo. E isso que eu estou dizendo está ali, escrito ali no livro de Romanos, no seu capítulo 6. Se você puder abrir comigo ali a palavra ali em Romanos, no seu capítulo 6, ali diz com respeito a esse você entrar nas águas, né? Nascer de novo, fala assim: que diremos? Que diremos então comumente? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também assim nós vivamos uma vida nova. Então, o batismo, quando você mergulha, imerge nas águas, é como se você estivesse morrendo. Você largando essa velha criatura, essa pessoa de pecado, quando eu falo assim, que hoje, antes de Cristo, eu não tinha vida. E agora em Cristo eu tenho vida, porque eu vivi o homem do pecado. Eu não conhecia o Senhor. E a partir do momento que eu desci nas águas do batismo, conhecendo ao Senhor, buscando o arrependimento, me arrependendo daquelas coisas que eu havia feito, confessando e me apresentando diante do Senhor, e eu entrei nas águas, eu simplesmente não fui uma pessoa que só me molhei, como dizem, né? Que mergulhei ali, fui molhada e saí de novo. Não! Ali eu fui enterrada, foi sepultado o velho homem para que eu viesse ressuscitar em Cristo. E aí eu quero estar trazendo para os irmãos, ali também, em Mateus, no seu capítulo 4, abre lá para nós, por favor, seu capítulo 4, só que eu fechei a Bíblia aqui, irmãos. Aí vem, capítulo 4, perdão, é 3 no verso 13. Mateus 13, 3, que diz assim, deixa eu ler um pouquinho antes, no 13, 11. Quando João Batista ali, ele batizava nas águas, ele disse assim,
Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso que eu, tanto que não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele batiza com o Espírito e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpa a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimando a palha com fogo que nunca apaga. Aí no verso 3 diz assim: Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso, eu preciso ser batizado por ti, e tu venhas a mim? João disse isso para Jesus. Aí Jesus responde: Deixa assim, por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E assim, Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. E quando Jesus diz essa palavra, que ele diz assim, que assim, convém que assim façamos para que se cumpra toda a justiça. E o porquê que precisava se cumprir toda a justiça? Por que Jesus precisava de batizar de novo? Porque Jesus precisava de voltar lá no início, no princípio. Jesus, como nós sabemos, Jesus ele representa a humanidade. Ele representa o último Adão. Porque o primeiro Adão, o velho Adão, havia caído. Então, Jesus, ele representando a humanidade restaurada e reconstruída nele. Então, Jesus precisava de descer nas águas. Jesus precisava de ser batizado. Porque, se você for olhar lá no início, como eu disse no dia de ontem, a partir das águas, a terra começou a gerar vida. E ali da terra, do pó da terra, Deus fez o homem e soprou ali o fôlego de vida. E ali, quando o homem foi construído, uma certa etapa da vida dele, Satanás ali apareceu para tentá-lo. E Adão, como a humanidade, caiu diante de Deus. Então era necessário que Jesus viesse a passar pelo mesmo que eu e você passamos. Porque quando nós passamos pelas águas do batismo, está representando que aquele velho homem, ele morreu e nós ressuscitamos em Cristo como uma nova criatura. E quando Jesus ele faz essa demonstração, ele está mostrando para mim e para você. Aí você fala assim, mas você está ficando um tanto quanto meio perturbada? Não, irmão, não estou ficando não. Porque ali no livro de Hebreus, no seu capítulo 4, eu quero que os irmãos abram comigo, em nome de Jesus. Ali no Hebreus, no seu capítulo 4, no verso 14, no verso 14 e 15, 4, deixa eu pegar aqui, diz ali sobre o grande e sumo sacerdote, né? Aí a palavra diz assim, porque visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, vírgula, mas sim alguém que, como nós, passou todos os tipos de tentação, porém sem pecar. E Jesus ele estava mostrando, trazendo a realidade de que nós podemos caminhar segundo aquilo que ele opera em nossas vidas. O que o Senhor tem operado na minha e na sua vida, neste tempo que nós temos caminhado na presença dele? O que ele tem trago de verdade
em nossas vidas, nessa caminhada. Porque fala que ele passou, mas ele era Deus. A palavra do Senhor também nos diz que ele se despiu de tudo. E ele deixou aquela natureza dele, santa de Deus, para se fazer homem, como eu e você. Para que nós pudéssemos olhar para ele como exemplo de vida e segui-lo. Porque ele fala, a palavra que ela diz assim, ó, que ele passou por tudo. As nossas fraquezas, ele sentiu. As nossas dores, ele sentiu, ele viu a decepção. Irmão, se você for entrar na visão da sua mente, vai lá nos tempos antigos e você vê o que Jesus passou. Não é diferente do que nós vivemos nos dias de hoje. Não é diferente no tempo que nós vivemos dentro da igreja, da visão da igreja nos dias de hoje. Porque Jesus, ele representava ali a minha vida e a sua vida diante de Deus. E ele mostrando para Deus que ele alcançaria, através dele, o resgate para nossas vidas, um resgate que quando o homem caiu lá em Adão, esse novo Adão resgataria aquilo que Deus tinha de promessa para a minha vida e para a sua vida, a herança dele que somos nós, ele precisava recuperar e restaurarmos através da palavra dele. E aí, eu vou continuar ministrando, aí ali, Mateus, eu quero continuar falando do ministério de João, que diz assim, e Jesus, ali depois que ele foi batizado, que a pomba desceu sobre como um espírito como em forma de pomba que repousou sobre ele, o espírito ele repousou sobre ele. A palavra do Senhor diz, ele repousou sobre ele. E ali a palavra do Senhor diz assim, aí vem uma voz do céu que diz assim, e este é o meu filho amado. Irmãos, a palavra de Deus ali em Lucas, no capítulo, agora eu não sei qual é o capítulo, mas diz assim, na genealogia de José, que era pai de Jesus, que adotou a Jesus, Adão, ali no finalzinho, Adão estava escrito, filho de Deus. Então, quando o Senhor aqui ele fala, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ele está mostrando que aquele último Adão, que era Jesus, ele tinha um amor pelaquela vida. E aquela vida de Jesus ali, ele representava a minha vida e a sua vida. E quando Deus fala assim, este é o meu filho amado, ele aponta para mim e para você. Porque quando você recebeu, quando Jesus, eu falo assim, né? A gente fala, quando eu recebi a Jesus, não. Quando Jesus nos recebeu, porque fala assim, que não fomos nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Então, quando nós somos escolhidos por eles, para poder servirmos a Ele e caminharmos com Ele, o Senhor falou, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ali, Jesus, ele foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. E eu falo assim, Adão, ontem eu até citei isso, Adão ele foi tentado no jardim do Éden, um lugar de delícias. E Jesus representando o último Adão ali, ele entrou, eu estou falando do último Adão para vocês poderem ter noção, né? De quem é quem, o primeiro e o último Adão. E ali Jesus entrou ali no deserto, naquele ermo, que o Espírito o impulsionou, o levou para aquele lugar, e ali Jesus foi tentado de todas as formas. E ali o encantamento, as palavras que Satanás trouxe, todos os argumentos que ele trouxe a Jesus. Jesus não foi persuadido, Jesus não foi enredado. E ali diz as Escrituras que Jesus estava com fome, porque havia 40 dias e 40 noites que Jesus não se alimentava. E mesmo assim, Jesus não caiu. E ali Hebreus fala assim que ele foi tentado em todas as coisas e não pecou.
ficou. E o que eu estou tentando trazer para os irmãos através desta palavra? Que Jesus é o nosso parâmetro. Jesus é aquilo que nós devemos seguir. E Jesus representando o último Adão, o Senhor, quando ele me deu essa palavra, ele começou a mostrar a caminhada de Jesus após Jesus ser tentado no deserto. Ali os anjos vieram, trouxeram o alimento para ele, ele comeu. E ali Jesus começou a exercer o ministério dele. E o primeiro ministério que Jesus começou a exercer foi ensinar aquilo que ele havia recebido do céu. E quando eu falo que Jesus, ele representa o velho Adão, ele representa o novo Adão, ele nos reconfigura nele, para que nós possamos trazer dele para as outras pessoas. E aí, quando eu falo assim, que ele nos reconfigurou dentro deste novo Adão, para que essa mentalidade que havia sido contaminada ali pelo velho Adão, ela seja renovada em Cristo. E aí você fala assim, mas irmã, como é que Jesus começou a fazer isso? Irmãos, eu falo assim, Jesus, quando ele saiu ali do deserto, ele chamou os seus primeiros discípulos. E o que Jesus ele traz quando ele começa a chamar os seus primeiros discípulos? Quando Jesus ali ele começou a chamar os primeiros discípulos dele, o que ele trouxe para mim? Ele trouxe um ensinamento para mim e para você. Porque quando Jesus representa a humanidade restaurada nele, e ele começa a chamar os discípulos, ele mostrando como que eles deveriam caminhar, como que eles deveriam fazer, como eles deveriam ser, dentro daquilo que ele estava resgatando a humanidade. Ele começou a ensinar. Aí você vê Mateus, ele saiu da coleteria. Aí você vai lá para Pedro era um pescador, uma pessoa rude. E Jesus começou a discipular aqueles homens dentro da visão que Deus havia colocado nele. E ele, como Deus, começou a passar a natureza dele para aqueles homens. E a partir daqueles homens, outros homens apareceram. E depois outros e outros. E chegou em mim e em você. A natureza do Cristo vivo, ela se encontra dentro da palavra dele. E o Senhor, quando Jesus ali, ele mergulhou nas águas, trazendo a nova criatura, trazendo um novo ser. E ele começou a pregar e ministrar a palavra dele naqueles homens, a qual seguiam e serviam a ele. E o que o Senhor ele está trazendo a partir disso? O que Pedro trouxe de palavra para nós? O que Mateus trouxe de palavras que ele aprendeu ao caminhar com Jesus a nós. O que Marcos, o que Lucas trouxeram, porque todo o relato que estes homens trouxeram foi de uma caminhada em Cristo. Foi de uma vida com Cristo. Cristo entrou, impregnou neles. Eles deixaram aquela velha criatura e começaram a andar e serem lavados pela palavra, serem restaurados pela palavra, para que a palavra hoje pudesse chegar a mim e ela chegar a você. Para que hoje nós pudéssemos, como os discípulos, como aqueles que enviam e levam a palavra do Senhor, pudéssemos levar o mesmo Jesus, a qual foi batizado por João, a qual chamou a Mateus, a qual chamou a Lucas, a qual chamou a Pedro, a qual o Espírito do Senhor foi sobre eles ali em Pentecostes, e eles começaram a exercer o ministério. Eu digo assim, que aquele Atos dos Apóstolos, eles continuam, eles reverberam através da sua, através da minha vida. Mas nós precisamos ter uma mentalidade transformada e restaurada pelo Espírito. Nós mergulharmos literalmente nessas águas e morrer este Adão e ressuscitar em Cristo uma nova vida, uma nova criatura.
aprendido sobre a sobreposição. Nós temos aprendido arrependimento. E muitas vezes nós não conseguimos olhar o que aqueles homens ali passaram. Cada coisa que foi escrita aqui, irmãos, Jesus estava ensinando para eles. Jesus ensinou Pedro a pescar. Jesus ensinou Pedro a ter equilíbrio. Jesus ensinou a Mateus. Ali, depois daquela coleteria, havia vida. Ele não precisaria de viver no engano, enganando as outras pessoas. Ele poderia ter uma nova vida. A partir daquela coleteria, se ele não saísse dali, não ouvisse o chamado do Senhor, hoje nós não teríamos a palavra que Mateus assim trouxe. Hoje nós não poderíamos mergulhar nestas águas e sermos lavados limpos, mortos nestas águas e emergir um novo homem, uma nova criatura. O Senhor nos chama. Quando você for ler a palavra, irmão, ouça aquilo que o Senhor tem dito, aquilo que o Senhor tem falado, porque foram 3 anos Jesus caminhando e discipulando esses homens. Hoje Jesus levanta pastores, apóstolos, bispos, missionários, homens, como é que fala? Com reputação, homens idôneos diante dele para poder levar a palavra dele, porque Paulo deixou escrito tantas coisas. Ele foi para a igreja de Colossenses, de Tessalonicenses, de Coríntios, e foi ministrando aquilo a qual ele havia recebido de quem? Do próprio Jesus. E se hoje nós temos, por quê? Aí você fala assim, o que aconteceu com Paulo? Paulo, ele matava, Paulo, ele deixava com que os discípulos do caminho, eles fossem apedrejados, até o momento que Jesus cruzou o caminho dele. E ali ele ficou cego, e através daquela cegueira, ele passou a ver. Porque ele passou a enxergar segundo aquilo que o Senhor o direcionava. Ele deixou a sua velha criatura, a sua velha natureza, e ele veio para Cristo, e ali ele teve uma mudança de vida, e ele começou a passar aquilo que Jesus havia ministrado no coração dele. E quando você vê Mateus, você vê Marcos, você vê Lucas, você vê Pedro, você vê João, foram homens que andaram e caminharam com Jesus, para que hoje nós viéssemos a receber. E hoje você vê os missionários, você vê os pastores, você vê os apóstolos ministrando. E quando você vai dizer a respeito destes homens, muitas vezes as pessoas te criticam, mas ali em Efésios, no capítulo 4, você vê Jesus restaurando estes ministérios. Porque fala que aquele que subiu não é aquele mesmo que desceu e deu dons aos homens. Ele desceu ali nas profundezas ali para resgatar a minha vida e a sua vida. Que nós nos encontrávamos mortos. E ele trouxe novamente a vida. E ele trouxe novamente a palavra através destes homens. Porque eles deixaram experiências que eles viveram com o próprio Cristo. E esta experiência que eles viveram com o próprio Cristo veio passando de geração em geração, de eras em eras, tempos e tempos, até chegar ao nosso tempo agora. E muitas vezes nós não temos conseguido enxergar e ver isso. E quando nós não conseguimos enxergar, o tempo de Deus é cíclico. Aquilo que você fez aqui, você não conseguiu ver. Jesus vai te trazer de novo e falar assim, é isso aqui, Fátima. Aí eu não consigo ver de novo, não. É isso aqui, Fátima. Até que os meus olhos sejam abertos. Até que eu possa enxergar. Até que eu possa sair desse ambiente de trevas e poder ver a luz de Cristo. Sair dos ambientes de prisão. Sair dos ambientes de sepultura. Porque ali em Ezequiel, ali no Vale dos Ossos Secos, foi o que o Senhor falou com Ezequiel, que ele abriria a sepultura e tiraria o povo dali. E o Senhor, ele não faz diferente na nossa vida.
Mas nós precisamos receber, nós precisamos mergulhar, nós precisamos buscar, nós precisamos entender, nós precisamos caminhar dentro daquilo que o Senhor tem falado de tempos e tempos. Sairmos da mesmice e deixarmos com que esses encantamentos, essas palavras de encantamento, elas morram, sejam arrancadas da nossa mente, da nossa alma, e nós venhamos ter uma nova mente, a mente de Cristo. Porque, como diz ali, eu falei, citei isso ontem, não sou eu quem vive mais, irmãos. Então, por que o tempo inteiro eu tendo a voltar atrás? Eu preciso daqui para frente. É uma nova vida, é um novo caminho, é um novo caminhar, é um novo proceder na presença do Senhor. Irmão, se fosse algum tempo atrás, eu não estaria aqui ministrando, eu não estaria aqui falando. Essa Fátima, que hoje é que você vê ministrando a palavra, ela esteve presa, ela esteve sobreposta, ela esteve num lugar de orfandade, onde ela se sentia tão pequena, tão menosprezada, ninguém a enxergava, ninguém a via. E se Cristo não fosse me resgatar e me restaurar para que eu viesse ser essa Fátima que eu sou hoje, irmãos, eu não estaria aqui. Mas cada palavra que o Senhor ele vai trazendo para a nossa vida, é necessário que nós venhamos, como diz ali, esmiuçar. Nós viemos meditar, a palavra do Senhor fala assim, Josué, medita nessa lei dia e noite. Porque ele sabia onde Josué ia entrar, o que Josué ia passar, e ele sabe o que eu e você vamos passar, o que nós vamos enfrentar. E ele fala, medita nela, rumina, come, mergulha, morre, entra nas profundezas, mas venha cheio do conhecimento daquilo que eu tenho para você, porque há coisas escondidas, há tesouros escondidos que o Senhor traz a revelado para aqueles que têm buscado e esperado nele. E é o que o Senhor ele fala nesse tempo. Irmãos, que a nossa mente venha sair desses ambientes, desses abismos, desses lugares de trevas que tendem a nos puxar para trás. O apóstolo Paulo fala para que nós não venhamos voltar para trás, porque Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Deus nos tirou de um lugar. E hoje, no lugar a qual nós nos encontramos, o que nós precisamos é sermos discipulados pela palavra dele. É sermos alimentados por esta palavra. Porque quando Cristo, ele desce as águas do batismo e traz, e emerge daquelas águas, ele traz uma nova oportunidade, uma nova vida para mim e para você. Porque se eu morro em Cristo, quando eu desço as águas do batismo em arrependimento, se eu morro com ele, eu vivo com ele, eu caminho com ele. E eu fico assim maravilhada quando Pedro ali na porta formosa, aquele homem está ali pedindo esmola. E ele fala assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que Pedro disse? Levanta e anda em nome de Jesus. Pedro estava cheio da presença pela caminhada que ele percorreu com Jesus, por tudo que ele passou com Jesus. Porque na hora que Pedro achou que Jesus tinha desistido dele porque ele traiu por 3 vezes a Jesus, quando Maria Madalena chegou lá, naquele lugar onde ele estava depositado ali, morto ali, que ele havia ressuscitado, Maria Madalena encontrou ele. Ele falou assim, fala com os meus discípulos para que nós venhamos nos encontrar lá. Mas fale a Pedro. O Senhor não desiste daquilo que ele chama e ele tem por herança. Nós somos herança do Senhor. O Senhor tem perseguido o seu povo. O Senhor tem atraído o seu povo. E como? Com os laços de amor, irmãos. O Senhor tem nos trago para perto. O Senhor tem nos chamado para este tempo.
um tempo de comunhão, um tempo de proximidade na presença dele, um tempo de caminharmos na presença dele, um tempo de sermos limpos e nos esvaziar de nós mesmos, o nosso eu ser arrancado e deixarmos verdadeiramente Cristo viver em nós. Pela fé, a confiança que nós temos na palavra, porque é necessário que você confia naquilo que o Senhor tem dito ao seu e ao meu respeito. Amém? E eu quero deixar essa palavra aqui, fechando a minha participação nesse Oséias, edição especial, e que você possa receber, irmão, um novo homem, um novo Adão, um homem renovado, um homem restaurado. Não é você, tem essa certeza, essa convicção. Irmão, não sou eu quem vivo mais. Irmão, na vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu caminho de fé em fé, de glória em glória. Em quem? No Senhor que me resgatou. No Senhor que veio para se sacrificar, para dar a vida pela minha vida. E quando eu falo com respeito aos discípulos, que Jesus veio para fazer discípulos, trazer através da sua vida, através da minha vida, outros discípulos, porque a partir de você, que Jesus renasceu em você, que Jesus falou a partir de você, Jesus nasceu em você através desse novo nascimento que Jesus fez na sua vida, é você quem vai resgatar as outras vidas através dessa palavra viva que está dentro de você. Ali aquela mulher samaritana que estava no poço, quando Jesus falou assim, olha, essa água aí não vai matar a sua sede, não. Eu tenho a água que mata a sua sede. Aquela mulher ali creu naquilo que Jesus estava dizendo. E quando ela foi lá para a cidade dela, através daquilo que Jesus plantou no coração dela, através daquilo que foi gerado pela palavra que Jesus disse, ela conseguiu gerar outras vidas através da palavra que Jesus havia dado para ela, porque eles confiaram naquilo que aquela mulher havia dito. Aí você começa a ver que se Jesus te chamou, Jesus te escolheu, Jesus te separou, você passou pelas águas do batismo, você morreu, você hoje é uma nova criatura, você tem uma responsabilidade em Deus de gerar outras vidas através da palavra que está dentro de você, porque a palavra do Senhor assim o diz, que do seu interior jorrarão rios de águas vivas. É a partir de você, irmão, porque a partir de Pedro, a partir de Mateus, a partir de Lucas, foram geradas outras vidas que você vai lá em Atos, a igreja ali a qual eles estavam esperando a descida do Espírito, estava cheio de pessoas que haviam ouvido aquilo que aqueles homens haviam dito. E hoje a palavra chegou a nós para quê? Para que nós venhamos ser cheios deste mesmo poder, desta mesma graça, desta mesma manifestação, para que nós venhamos a gerar através daquilo que foi dito para mim, através da vida de um apóstolo, através da vida de um pastor, através da vida de um missionário. Eu venho acreditar estas palavras ao Deus vivo, através do Cristo vivo, a qual morreu ali na cruz, e através da obra da cruz de Cristo, eu venho a caminhar na presença dele, trazendo outras vidas através daquele testemunho que Jesus deu àqueles homens, e aqueles homens deram a outros homens, e a outros homens, e a outros homens, e chegou a mim e a você. E agora é a partir de mim e de você. Essa obra, o Senhor, ele falou assim, eu vos chamei por reinos e sacerdotes, para o quê? Para que você viesse a trabalhar na obra do Senhor. Então, como sacerdote, o Senhor nos dá autoridade para que nós venhamos caminhar e trabalhar e operar na obra dele, libertando pessoas de cativeiro, trazendo visão àqueles que se encontram cegos, aqueles que se encontram em cadeias, aqueles que se encontram paralisados. O Senhor nos dá uma responsabilidade dentro da palavra dele. Quando ele te limpa, quando ele te trata, quando ele te liberta, é para que você venha libertar a outros. Amém? Em nome de Jesus. Irmã Geni, missionária Geni. Aleluia.
Glória a Deus, que palavra tremenda, meu Senhor, meu Deus. Não somos nós, não sou eu que vivo mais. Cristo vive em mim. Nos ajuda a morrer. Vamos agora pegar o óleo da unção para ungir nossa mente, para a gente tenha a mente viva e renovada com a palavra e com a unção. E nós agora vamos ungir não só a cabeça, a fronte, vamos ungir as mãos, vamos ungir os ouvidos, vamos ungir os lábios, os pés, o coração, vamos ungir tudo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós acendemos agora as duas menorais, a menorá as lâmpadas do temor do Senhor, aleluia, e a lâmpada da sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, ungindo nossos ouvidos, sejam ativados para ouvir a voz de Deus nesse mês de Ave, nossos lábios para proclamar a palavra, nossas emoções aqui guardadas no Senhor, ungidas, nossas mãos, que é o nosso agir, nossos pés, que é o nosso ir, aleluia. Ungimos todo o nosso ser, Pai, todo o nosso ser, aleluia. Nossa subconsciente, que é aqui atrás, na nuca, ali é o nosso subconsciente, aleluia, e nossa consciência, Pai, em nome de Jesus, obras vivas. Para fazermos obras vivas, somos renovadas para renovar outros. Somos renovados para renovar outros. E agora, Pai, nós vamos aqui para a ceia. Pai, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Muito obrigada pela essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos fazendo isso em memória de Ti, levantando esse memorial. Nós pegamos esse pão, que é a carne de Jesus, que foi partida por nós, aleluia. Em Lucas, ele disse que esperava ansiosamente esse momento. Eu posso ver isso, Yeshua, esperando ansiosamente o momento da comunhão, do partir do pão, aleluia, da celebração. E nós também pegamos agora o suco de uva que representa o sangue de Jesus, esse sangue, aleluia, que foi derramado por amor de nós. Recebemos desse amor. Aleluia! E é o sangue da nova e eterna aliança para a remissão dos pecados. Quero declarar, vamos comer essa ceia, proclamando, declarando que nós somos curadas, curados, nós somos livres, nós somos resgatados, nós somos justos, ok? Com Deus, em nome de Jesus. Obrigada, missionária. Amém. Podemos comer. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigado. Mais alguma coisa, missionária? Então Só vamos orar para agradecer encerrar, a né? oportunidade, Pai, agradecer, mais né, uma pela vez. oportunidade do que os apóstolos me deram, né, de estar podendo aqui trazer a palavra que o Senhor ele trouxe, né, nesses dias para o meu espírito, e que o Espírito possa estar falando e trazendo ao nosso entendimento aquilo que nós precisamos para este tempo. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmã Geni. Glória a Deus, Pai, muito obrigado por mais essa reunião. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela venha dar frutos a 100 por um no nosso espírito, no nosso coração, na nossa forma de pensar. Em nome de Jesus, amém. 20 horas nós teremos o Shabat. Deus abençoe vocês.